O ar na sala de reuniões do 30º andar da Innova Tech Solutions era rarefeito e frio, uma mistura de ar-condicionado potente e da tensão palpável que precede decisões de milhões de reais. Eu estava sentado em um canto, quase invisível em minha cadeira de couro que custava mais do que meu primeiro carro. Meus dedos estavam gelados, meu coração batia um ritmo irregular contra minhas costelas, um tambor de guerra que só eu podia ouvir. Na frente da sala, sob a luz implacável do projetor, estava Ricardo Alves, meu chefe, o diretor de inovação recém-contratado. Ele era a imagem da confiança corporativa. Terno italiano perfeitamente ajustado, cabelo impecável, um sorriso branco e predatório que nunca alcançava seus olhos. Ele gesticulava em direção à tela gigante, onde os slides do Projeto Fênix passavam com uma fluidez ensaiada. Cada gráfico, cada projeção de receita, cada linha de código referenciada, tudo aquilo tinha nascido no meu modesto apartamento, alimentado por cafeína barata e madrugadas insones. Era o trabalho da minha vida, o culminar de 2 anos de esforço obsessivo. E Ricardo o apresentava como se fosse uma revelação divina que lhe ocorrera durante uma sessão de yoga ao amanhecer. Como podem ver, senhores do conselho, a voz de Ricardo era suave como seda, mas com um fio de aço por baixo. O Projeto Fênix não é apenas uma atualização de sistema. É uma reimaginação completa de nossa infraestrutura logística. Uma economia projetada de 30% nos custos operacionais no primeiro ano, com potencial para otimizar toda a nossa cadeia de suprimentos. Os rostos ao redor da mesa de mogno maciço eram uma mistura de admiração e cobiça. O CEO, Sr. Ferreira, um homem cuja expressão raramente se desviava de uma neutralidade granítica, tinha um brilho nos olhos. Vi o diretor financeiro, um homem notoriamente cético, acenar lentamente com a cabeça. Eles estavam comprando. Cada palavra, cada slide. Eu me encolhi na cadeira, sentindo uma náusea gelada subir pela minha garganta. Minhas mãos, escondidas sob a mesa, estavam cerradas com tanta força que minhas unhas se cravavam nas palmas. Eu conhecia cada detalhe daquela apresentação. Eu a havia construído, slide por slide. Eu sabia a transição que viria a seguir, o ponto exato em que ele faria uma pausa dramática antes de revelar a projeção de ROI de 5 anos. Eu sabia de tudo, exceto do seu plano de me apagar completamente da equação. Ele se aproximava do fim. O slide de próximos passos brilhou na tela, detalhando um cronograma de implementação que eu mesmo havia elaborado. Ricardo sorriu para o conselho. Com a sua aprovação, estou pronto para liderar a equipe que tornará o Projeto Fênix uma realidade. Esta é a vanguarda, senhores. Este é o futuro da Inovatec. A sala irrompeu em um aplauso contido, mas firme. Sr. Ferreira sorriu, um evento raro que sinalizava uma vitória esmagadora. Excelente trabalho, Ricardo. Exatamente o tipo de iniciativa arrojada que esperávamos de você. A promoção a vice-presidente de estratégia é praticamente sua. Ricardo inclinou a cabeça, um gesto de falsa modéstia. Obrigado, senhor. Apenas fazendo a minha parte. Ele clicou o controle remoto mais uma vez, esperando que a tela ficasse preta ou voltasse ao slide de título para encerrar a apresentação. Mas não foi isso que aconteceu. Meu coração deu um salto, martelando contra meu externo. Era agora. O momento pelo qual eu havia perdido o sono. O momento que havia ensaiado em minha mente 1000 vezes. O ar ficou pesado. Um novo slide apareceu na tela. Não era um slide de agradecimento. Não era um slide com o logotipo da empresa. Era um slide simples, fundo branco com letras vermelhas, garrafais e acusadoras, que pareciam gritar no silêncio repentino da sala. Projeto roubado abaixo em uma fonte menor, mas igualmente clara e irrefutável. Autor original: Lucas Mendes, analista de sistemas sênior. Data de conclusão do projeto: 15 de junho de 2025. Contato: lucasmendes@email-interno.com. O silêncio na sala de reuniões era agora absoluto, denso e esmagador. O som do meu próprio sangue pulsando em meus ouvidos era ensurdecedor. O sorriso de Ricardo congelou. Depois se desintegrou. Vi a cor sumir de seu rosto, substituída por uma palidez de pânico puro. Seus olhos se arregalaram, fixos na tela como se vissem um fantasma.
Ele começou a clicar freneticamente no controle remoto, mas eu havia garantido que aquele slide final fosse um beco sem saída. Não havia para onde ir. A traição dele estava ali, exposta em uma tela de 120 polegadas para todo o escalão da empresa ver. Para entender como chegamos a esse ponto, preciso voltar alguns meses. Eu era, até então, o tipo de funcionário que toda empresa diz que valoriza, mas que raramente promove. Eu era leal, trabalhava duro e, acima de tudo, acreditava na missão da Innova Tech Solutions. Entrei na empresa há 8 anos, fresco da universidade, com a cabeça cheia de ideias sobre como a tecnologia poderia resolver problemas reais. Eu não era um alpinista social, eu era um construtor. Eu gostava de mergulhar em sistemas complexos, encontrar ineficiências e construir soluções elegantes. Meu trabalho falava por mim, o que no mundo corporativo muitas vezes significa que ele fala em um volume muito baixo. Ricardo Alves chegou há 6 meses, trazido como uma lufada de ar fresco para um departamento que, segundo os executivos, havia se tornado complacente. Ele era tudo o que eu não era: extrovertido, politicamente astuto e com um talento especial para usar jargões corporativos até que soassem como sabedoria profunda. Desde o início, eu senti uma dissonância nele. Em reuniões de equipe, ele era rápido em descartar ideias que não fossem as suas, mas depois, em particular, ele me chamava em seu escritório. Lucas, aquela sua ideia sobre a integração de IA no rastreamento de inventário, ele dizia, recostando-se em sua cadeira ergonômica. Tem potencial. Elabore um pouco mais para mim. E eu, ingênuo, faminto por um reconhecimento que raramente recebia, elaborava. Eu desenhava diagramas, escrevia propostas preliminares, explicava as complexidades técnicas. Eu pensava que estava colaborando, que finalmente tinha um chefe que via meu valor além do meu cargo. Ricardo me elogiava em particular, chamando minhas ideias de brilhantes e revolucionárias. Continue assim, Mendes, ele dizia com um tapinha no ombro. Nós dois vamos longe. O projeto Fênix foi meu filho. A ideia surgiu não de uma diretriz de cima, mas da minha própria frustração com nossos sistemas logísticos arcaicos. Era um emaranhado de softwares legados que mal se comunicavam. Eu via o desperdício, os atrasos, os milhões que escorriam pelas rachaduras da ineficiência. Passei 6 meses do meu tempo livre desenvolvendo o conceito inicial, criando um protótipo em meu próprio computador. Quando finalmente senti que tinha algo substancial, marquei uma reunião com Ricardo. Eu estava nervoso, mas orgulhoso. Apresentei a ele o escopo completo do projeto Fênix, a arquitetura do sistema, o potencial de aprendizado de máquina para prever demandas, a interface de usuário simplificada. Os olhos de Ricardo brilharam. Ele não apenas entendeu o potencial, ele viu um foguete para sua própria carreira. Lucas, isso é monumental, ele disse, sua voz cheia de uma admiração que, na época, eu acreditei ser genuína. Isso é exatamente o que a Inovatec precisa. Deixe o projeto e a apresentação comigo. Vou empacotar isso da maneira certa e garantir que chegue diretamente à mesa do Sr. Ferreira. Você será devidamente creditado, é claro. Este é o seu bebê. Eu entreguei tudo. O código do protótipo, a apresentação de 80 slides, minhas anotações detalhadas. Senti uma onda de alívio e excitação. Finalmente meu trabalho seria visto. Finalmente eu faria a diferença. As semanas seguintes foram estranhamente silenciosas. Sempre que eu perguntava a Ricardo sobre o andamento do projeto Fênix, ele era vago. Estamos alinhando a sinergia com outras estratégias departamentais, ele dizia, usando seu escudo de jargões. Paciência, Lucas. Coisas grandes levam tempo. A desconfiança começou a se insinuar, uma erva daninha crescendo no jardim da minha esperança. Comecei a notar que ele estava tendo reuniões a portas fechadas com chefes de outros departamentos. Reuniões para as quais eu, o arquiteto do projeto, não era convidado. Meus e-mails de acompanhamento eram respondidos com frases curtas e evasivas. O ponto de virada, o momento em que a dúvida se transformou em uma certeza gelada, veio em uma terça-feira à tarde. Eu estava passando pelo departamento de marketing quando vi um rascunho de um comunicado de imprensa interno na tela de uma colega. O título me atingiu como um soco no estômago. Ricardo Alves lidera a próxima revolução da Inovatec com o inovador Projeto Fênix. Meu nome não estava em lugar nenhum.
Fiquei parado no meio do corredor, o zumbido do escritório desaparecendo em um rugido baixo nos meus ouvidos. Não era um erro, não era um descuido. Era uma eliminação deliberada. Ele não havia apenas roubado meu projeto, ele estava roubando minha identidade profissional, minha autoria, meu futuro na empresa. Naquele momento, algo dentro de mim endureceu. A mágoa e a decepção deram lugar a uma raiva fria e lúcida. Eu poderia ir ao RH, mas seria a minha palavra contra a de um diretor em ascensão. Eu poderia confrontá-lo, e ele me esmagaria com sua retórica corporativa, me pintando como um funcionário descontente e delirante. Eu sabia que não poderia vencê-lo em seu jogo. Então, eu teria que criar o meu próprio. O planejamento da minha retribuição foi a coisa mais meticulosa e calculista que já fiz na vida. A raiva se tornou meu combustível, mas a precisão era meu guia. Eu sabia que Ricardo, em sua arrogância, cometeria erros. O maior deles foi subestimar a minha inteligência e o meu conhecimento dos sistemas da empresa que ele agora fingia dominar. Ele havia copiado minha apresentação para seu drive pessoal, mas o arquivo original ainda estava no servidor compartilhado do nosso departamento, um lugar que eu administrava. Ele provavelmente assumiu que eu não teria a audácia de tocá-lo. Ele estava errado. Passei 2 noites em claro, não trabalhando no projeto, mas na armadilha. A ideia do slide final veio a mim como uma epifania sombria. Não seria apenas uma acusação, seria uma prova pública e humilhante, executada no momento de seu maior triunfo. O desafio era garantir que ele não descobrisse o slide antes da apresentação. Eu não podia simplesmente adicioná-lo ao final. Ele poderia, por acaso, clicar até o fim enquanto ensaiava. Eu precisava ser mais sutil. Mergulhei nas funcionalidades avançadas do software de apresentação. Criei o slide. As letras vermelhas pareciam sangrar na tela do meu laptop na escuridão do meu apartamento às 3 da manhã. Então, usei uma técnica de macro para esconder o slide. Ele não apareceria em uma visualização normal ou no modo de edição. A macro estava programada para uma única ação. Ao final da apresentação, após o último slide visível ser exibido, qualquer clique subsequente não terminaria o show, mas revelaria o slide oculto. Era um ovo de Páscoa venenoso. Na noite anterior à grande reunião, acessei o servidor da empresa remotamente. O suor escorria pela minha testa. Eu verifiquei os logs de acesso. Ricardo havia feito o download da versão final da apresentação para seu laptop naquela tarde. Perfeito. Ele não voltaria a acessar o arquivo do servidor. Com o coração na boca, carreguei minha versão modificada, substituindo o arquivo limpo. O cavalo de Troia estava dentro dos portões. O dia da apresentação foi uma tortura. Cada minuto se arrastava. Vi Ricardo caminhando pelo escritório, exalando confiança. Ele me deu um aceno condescendente quando passou pela minha mesa. Grande dia, Mendes. Você vai ver do que se trata a verdadeira liderança. Eu apenas assenti, meu rosto uma máscara de neutralidade. Estou ansioso por isso, Ricardo. E eu estava. Quando entrei na sala de reuniões, escolhi meu lugar estrategicamente. Não na frente, onde pareceria desafiador, nem no fundo, onde poderia ser ignorado. Sentei-me em um canto, um observador silencioso, o fantasma na máquina. E então eu esperei. Meu pulso martelando um código Morse de ansiedade e antecipação, enquanto ele subia ao palco para sua coroação e sem saber para sua execução. O silêncio que se seguiu à aparição do slide vermelho foi o som mais alto que já ouvi. Durou talvez 5 segundos, mas pareceu uma eternidade. Os sorrisos congelaram nos rostos dos executivos. A confusão se transformou em choque e, em seguida, em olhares duros e questionadores voltados para Ricardo. Ricardo, a voz do Sr. Ferreira cortou o ar como um caco de vidro. O que diabos significa isto? Ricardo, pálido como um fantasma, gaguejou. Isso é um erro. Um glitch técnico. Eu não sei como isso chegou aí. Ele tentou desesperadamente clicar no controle remoto para apagar a imagem, mas o slide permanecia, uma mancha carmesim em sua reputação imaculada. Foi a minha deixa. Com uma calma que eu não sabia que possuía, levantei-me. Todos os olhos na sala se viraram para mim. O menino do canto, o analista invisível, agora estava no centro do palco. Não é um glitch, Sr. Ferreira.
Eu disse, minha voz firme e clara, projetando-se pela sala. É o meu slide, porque este é o meu projeto. Abri minha pasta sobre a mesa. Tenho aqui os rascunhos originais, os logs de desenvolvimento, a troca de e-mails completa com o Sr. Alves, datada de meses atrás, onde apresentei o conceito inicial do projeto Fênix a ele. Tenho as versões do arquivo com carimbos de data e hora que provam que cada fase deste projeto foi desenvolvida por mim, muito antes de ele sequer entender do que se tratava. Ricardo virou-se para mim, seus olhos ardendo com uma mistura de pânico e ódio. Isso é um absurdo. Ele é um funcionário descontente. Ele está tentando sabotar meu sucesso. Mas sua negação soava oca, desesperada. A evidência na tela era simples e poderosa demais. A acusação não vinha de um sussurro no corredor, mas estava ali, em letras garrafais como parte de sua própria apresentação. Ele havia caído em sua própria armadilha, cego pela própria arrogância. Sr. Ferreira olhou de Ricardo para mim, seu rosto uma máscara de fúria gelada. Ele não era um homem que gostava de ser enganado, especialmente não na frente de todo o seu conselho. Ricardo, saia da sala, ele ordenou, seu tom não deixando espaço para discussão. Seguranças, por favor. Acompanhem o Sr. Alves até o seu escritório. Ele não deve tocar em seu computador. Aguarde lá. 2 seguranças corpulentos, que normalmente ficavam no saguão, materializaram-se na porta e se aproximaram de Ricardo. A humilhação dele foi completa. Ele, o futuro vice-presidente, sendo escoltado para fora de sua própria apresentação como um criminoso. Ele não olhou para mim enquanto saía, apenas para o chão, seu terno caro de repente parecendo folgado e patético. Quando a porta se fechou, Sr. Ferreira virou-se para mim. A sala inteira ainda estava em silêncio, observando. Sr. Mendes, ele disse, seu tom agora mais curioso do que zangado. Gostaria que viesse ao meu escritório em 5 minutos. Traga sua pasta. Meia hora depois eu estava sentado no escritório do CEO. O cheiro de couro e madeira polida era quase avassalador. Sr. Ferreira e a chefe de RH, uma mulher chamada Sra. Lima, revisaram meus documentos em silêncio. Eles não precisaram de muito tempo. Os carimbos de data e hora, o histórico de versões, tudo contava uma história clara e inegável. Parece que subestimamos você, Sr. Mendes, disse Sr. Ferreira finalmente recostando-se na cadeira. E parece que superestimamos grosseiramente o caráter do Sr. Alves. A Sra. Lima acrescentou. A conduta do Ricardo é uma violação flagrante do nosso código de ética. A rescisão do contrato dele é imediata e por justa causa. Sr. Ferreira olhou para mim. Lucas, posso te chamar de Lucas? Você nos colocou em uma posição difícil. Por um lado, você expôs uma fraude grave. Por outro, o método foi heterodoxo. Com todo o respeito, senhor, respondi calmamente. O método do Ricardo foi roubar meu trabalho e mentir para o conselho. Eu usei a única ferramenta que tinha para garantir que a verdade fosse vista. Eu não tinha o poder ou a influência dele. Eu tinha apenas a verdade e a tecnologia. Ele me estudou por um longo momento, depois um raro sorriso tocou seus lábios. Justo. Muito bem, Lucas. O projeto Fênix é vital para o nosso futuro. E está claro que só há uma pessoa nesta empresa que realmente o entende de dentro para fora. A posição de diretor de inovação está vaga, e a liderança do projeto é sua, se a quiser. A promoção a vice-presidente de estratégia que estava destinada ao Ricardo. Vamos discutir isso assim que o Fênix estiver voando. Eu saí do escritório dele sentindo como se estivesse flutuando. Não era apenas a vitória, era a validação. Era a sensação de que depois de anos de trabalho silencioso, minha voz finalmente havia sido ouvida, e tinha sido ouvida porque eu decidi fazê-la ressoar. Nas semanas que se seguiram, a Inovatec passou por uma pequena revolução. A notícia do que aconteceu se espalhou como fogo, não como fofoca, mas como uma lenda corporativa. Eu não era mais o Lucas do TI. Eu era o cara que havia exposto um tirano com um único slide. Fui promovido a diretor de inovação e recebi total autonomia para montar minha equipe e implementar o projeto Fênix. Minha primeira decisão foi promover 2 colegas talentosos que Ricardo sempre havia marginalizado. Juntos, não apenas lançamos o projeto, mas o aprimoramos, superando todas as projeções que eu havia feito naquela apresentação original. Eu nunca mais vi Ricardo Alves.
Ouvi dizer que ele não conseguiu outro emprego no setor. A história o seguiu. Ninguém queria contratar um homem cuja maior conquista foi apresentar brilhantemente o trabalho roubado de outra pessoa antes de ser publicamente desmascarado. Às vezes, quando estou no meu novo escritório, o mesmo que já foi dele, olho pela janela para a cidade movimentada e reflito sobre o que aconteceu. Não sinto alegria pela queda dele, mas sinto uma profunda satisfação pela justiça. Aprendi uma lição valiosa. O trabalho duro e o talento são importantes, mas no mundo real eles não falam por si. Às vezes você precisa dar-lhes um microfone ou, no meu caso, um slide final devastador. Você precisa estar disposto a lutar pelo seu próprio valor, porque ninguém mais o fará por você. A vingança não foi o objetivo, foi uma consequência. O verdadeiro prêmio foi a chance de finalmente liderar, construir e ver meu trabalho, minha verdadeira visão, transformar a empresa que eu amava. E essa foi a melhor promoção que eu poderia imaginar. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você teria feito no meu lugar? Você acha que a minha atitude foi a correta? Ou existia uma maneira melhor de lidar com a situação? Deixe sua nota de 1 a 10 para essa história nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. Se você gostou desta história, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Fazendo isso, você me ajuda a trazer mais vídeos interessantes e não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente. E não se esqueça de assistir ao vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Até breve. M.